Bom, pessoal, aqui eu vou dar umas dicas de introdução à astronomia, né? Para quem é leigo, na verdade, no assunto. São noções iniciais, tal, para você saber localizar um planeta, um astro, utilizar um telescópio simples, como é que funciona mais ou menos, e gerar algumas imagens aí, né? Ou seja, é um V0 para quem tem curiosidade de como é que funciona a coisa. Nesse slide nós vamos conversar um pouquinho sobre as coordenadas astronômicas, né? Azimuth e altitude. São dois ângulos, na verdade, que a gente usa para achar a direção de um astro, né, no céu. Então, o azimuth é um ângulo horizontal de giro em relação ao polo norte geográfico, né? A única dificuldade aí é saber se o giro é para anti-horário ou horário e tal. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. E o outro ângulo, que é mais fácil, é o de altitude, né? Se olhar esse desenho na esquerda ali, o altitude, você imagina, é o ângulo entre o plano horizontal, na verdade, e o plano onde passaria a reta entre o astro e o centro da Terra, vamos dizer assim, né? Então é um ângulo de inclinação, vamos dizer assim, de elevação, na verdade, né? Se você olhar um telescópio, por exemplo, aí nessa fotinha da direita, ele tem dois giros, na verdade, né? Um giro na horizontal, que é exatamente a mudança do ângulo de azimuth, que é em relação ao eixo do tripé, e um ângulo de giro na vertical, né? Que é o ângulo de inclinação, que é o ângulo de altitude. A outra variável seria a distância, né, do astro ao centro da Terra, vamos dizer assim. Essa variável não é importante, mas na verdade você trabalha, ela afeta, na verdade, a focalização, né? Então você ajusta isso aí com uma rodinha ali, não sei se dá para ver ali, que é o deslocamento da lente ocular do telescópio, né? É uma cremalheira, na verdade, que você vai rodando e vai aumentando a distância ou diminuindo a distância da ocular. Então é isso aí. Você não precisa ficar calculando isso, você vai ajustar o foco quando a imagem for boa, né? Agora, esses dois ângulos são interessantes para você localizar um planeta, né? Nós vamos ver no slide a seguir, existem softwares hoje com mapas estelares, né, para celular, e eles vão te dar esse ângulo no momento, né, e no local que você quiser, ou seja, inclusive nesse instante ou numa data ou numa hora e data que você escolher, ele te mostra qual era a posição angular de um determinado astro que você escolhe também. Então, com isso você consegue localizar, né, com o telescópio, né, ajustando as posições aí de inclinação, giro, etc. E você consegue achar o astro. Nas duas figuras de baixo, eu dou exatamente uma visão que você tem do céu por um celular, por exemplo, a telinha do celular. No lado esquerdo, vamos supor que você coloque o norte no topo do celular em aplicativos de astronomia, né? Você pega o celular e olhe para o céu de forma que o norte esteja no topo do celular. Então é a figura da esquerda. E aí aquele ângulo que a gente viu lá de giro horizontal, na verdade, vai ficar anti-horário. Se você botar o norte no topo, aí o sul fica obviamente embaixo, e na direita fica o oeste e na esquerda vai ficar o leste, né? Você olhando para o céu acaba ficando nessa configuração. Então o ângulo de azimuth vai ficar no sentido anti-horário.
Se você ir partindo do norte, e aí a posição do planeta, por exemplo, a leitura que você vai fazer do planeta na figura vai te dar aquela posiçãozinha lá vermelha. É, na, no caso 2 é você colocar o sul, né, no topo da tela do celular e o norte para baixo. Aí você fica com o leste no lado direito e o oeste do lado esquerdo. Bom, o que que muda? Aqui na posição que eu tenho na divisão no meu apartamento, normalmente eu uso a da esquerda porque eu tenho uma visão boa para o sul. Então eu acabo usando a figura da esquerda. Para quem tem uma boa visão para o norte, né, é, o celular na posição, no caso 2 fica mais cômodo. Né? Então é isso aí. Agora, no fundo, as coordenadas, assim, olhando de fora da Terra, né? Em 3D é a primeira figura, da figura 1. Na verdade, você olhando de fora da Terra, você veria sempre é, a posição do planeta saindo no sentido é, norte no sentido horário. Para você olhando da Terra para o céu, você vai olhar no sentido anti-horário. Esse é o ponto de referência que muda a coisa. Agora a gente vai dar uma olhadinha como é que funciona esses softwares de mapas estelares. Eu gosto de usar o Stellarium, existem outros. É um software, um aplicativo de celular gratuito. E aqui, voltando àquele informação que eu dei antes, essas são as telinhas aí, por exemplo, são cheios de recursos esse software, e essa é uma telinha, por exemplo, a da esquerda exatamente colocando na posição que eu costumo usar aqui, o norte no topo e o sul na parte de baixo da tela, né? Você pode girar, colocar na posição que você quiser isso aí. E aí o oeste fica do lado direito e o leste do lado esquerdo. Para quem tem celular com sensor de bússola, né, sensor magnético, ele automaticamente, se você virar para o céu, ele já posiciona todos os planetas aí ele identifica os astros que estão no céu e já vai colocando o nome de todos eles. E você pode dar zoom para aumentar essa telinha e buscar estrelinhas pequenas aí para ele colocar o nome, né? Porque praticamente ele vai botar nas principais aí se você não der o zoom. Que nem aí só botou na Lua, estrela Sirius, aí. Bom, mas exatamente, ele vai te mostrar se você não tem a bússola, né, a função bússola, ele vai te mostrar o céu com com esse jeitão aí, você vai ter que descobrir, baseado nesse desenho e suas coordenadas geográficas, onde são, quem são as estrelas no céu, né? Então, você vai por comparação, por exemplo, você vê a Lua, opa, a Lua está aqui, então ali tem Sirius está um pouco mais para a esquerda, você vai acabar descobrindo quem são as estrelas por comparação no desenho do céu com esse desenho aí. Se você não tem a função bússola, você vai ter que identificar assim. Mas é razoavelmente simples. Bom, e outra coisa que ele faz, exatamente, ele te dá, por exemplo, isso aí foi uma certa data, às 4 horas da manhã. Se você clicar, dois cliques em cima da Lua, por exemplo, ele vai te dar as posições angulares, né, as coordenadas angulares da Lua e vai mais um monte de informações. Então, se você olhar na figurinha da direita, você vai ver AZ/alt, que é exatamente o ângulo de azimuth e o ângulo de altitude. Então, o AZ ali está a 298 graus, 42 minutos e mais alguns segundos, né? E como a Terra vai girando, isso aí vai mudando, mas vai mudando devagar, né? Os segundos e minutos.
Então, o azimuth nesse caso aí é quase 300 graus, né? Se você olhar a figura que diz ali 298, né? Se você olhar a figura da esquerda, pega o norte em sentido anti-horário, se você der uma volta completa seria 360 graus. Então tira 60 é mais ou menos o que daria 298, aí, né? 300 mais ou menos. E a altitude na verdade ele mostra por curvas de níveis, que são essas circunferências aí no lado esquerdo aí da figura. Ele vai te dando informações da altitude em curva de nível. Então, de tantos em tantos graus ele vai desenhando uma circunferência dessa. Significa a Lua, por exemplo, está no centro, seria 90 graus de altitude, né? E nos extremos da periferia ali da circunferência seria 0 graus. Então, na verdade, a Lua está quase chegando no horizonte, quase 0 graus. Então, ela está em torno de 13 graus e qualquer coisa ali, diz o resultado ali do azimuth, né? Do altitude. Então, está quase 14 graus, né? Na figurinha da direita você vê 290, AZ barra alt. Na coluna do primeiro número à esquerda é 298 e uns quebradinhos. Isso daí é azimuth. E o outro número da direita é 13, depois vem 56, 13 graus, 56 minutos e 30,9 segundos. Então é em torno de 13, quase 14 graus de altitude. Então é isso. Ele te dá os dois ângulos de coordenadas. Se você quiser com um telescópio, você procura o norte na posição que você está com uma bússola tal, e ajusta com esse giro de azimuth e com esse giro de altitude. Você vai achar a Lua. Lógico, a Lua você vê, não precisa nem usar esses números, mas tem planeta, Saturno, por exemplo, às vezes é meio complicadinho. Alguns planetas que têm baixo brilho, né, que a gente fala, depois nós vamos ver a palavra ideal seria magnitude, você pode ter uma dificuldade de achar. E tem uns que você não vê olho nu. Então, para achar com um telescópio, teria que ser com essas coordenadas angulares. Bom, então agora nós vamos falar sobre magnitude. Magnitude é uma medida, né, na verdade, que dá uma ideia do brilho, né, do planeta, né, o brilho aparente. A magnitude aparente, na verdade, ela é a magnitude vista da Terra, né? Existe uma magnitude absoluta aí que é outra coisa, mas é a que a gente enxerga. Então, na verdade, é assim, existe uma escala e é uma escala logarítmica, né? A magnitude é uma definição matemática logarítmica, que é, olhando aí na figurinha da esquerda, lá em cima, é menos 2,5 vezes o logaritmo de f mais uma constantezinha. O F é a relação entre a intensidade, né, o brilho luminoso. E aí uma referência que é usada é a estrela Vega, lá onde adota-se que a magnitude é 0. E é interessante observar que é uma escala descendente, na verdade, assim, a magnitude maior significa um brilho menor, né? Então, por exemplo, você pega o Sol, por exemplo, lá em torno de quase menos 30, lá se você olhar a figurinha da direita lá. Então ele tem uma magnitude de menos 30, aí vai a Lua, por exemplo, menos 10, tá? Depende da fase da época, mas é por aí. Então, quer dizer, aí vai Vega é um pouco mais baixo, é 0, e aí vai. Aí tem a estrela mais fraca visível a olho nu, em torno de 5, né, positivo, e aí vai. E os objetos mais distantes, mais positivo ainda, né, a magnitude. E você pode comparar, né, o brilho. Normalmente você pode comparar o brilho de um astro em relação ao outro, ou um astro em relação a outra época, né, outra data, para ver se ele vai estar mais brilhante, menos brilhante, fazendo essa equação. Aí, o quanto ele vai estar mais brilhante ou menos brilhante. Isso aí é muito usado para você saber qual é a época, por exemplo,
que você vai ter uma melhor visão de um certo planeta. Por exemplo, Saturno, normalmente início de agosto e tal. Ele está mais brilhante. Então vou pegar o exemplo 3, por exemplo, ali. Ó. Saturno brilha em 2 do 8, 23 horas, em relação ao brilho em 12 de abril, 5 horas da manhã. Aí você pega lá, a magnitude em 2 do 8 seria 0,18. Quem te dá essa magnitude, por exemplo, é o software de Estelar. Ali, Estelar, ele te dá essa informação também. Então, ele te dá que nessa data, 2 do 8 às 23 horas, era 0,18. E em 12 do 4 às 5 horas da manhã, 0,75. Ou seja, se você aplicar a relação entre os brilhos, né? Significa o seguinte, que ele é 1,7 mais 1,69 vezes mais brilhante em agosto do que em abril. Então, é mais ou menos isso. É uma escala que te ajuda a analisar o brilho aparente, né? O que você vê da Terra, né? O brilho aparente dos astros. Bom, agora vamos parar com a parte chata aí. Agora é mais um blá 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 sobre mais qualitativo aqui do que muito cálculo, esse tipo de coisa. Tá aí um exemplo de um telescópio de refração simples, por coincidência é o meu, né? Ele é bem antigo, esse aqui, na verdade, ele já tem uns 20 anos de idade aí. Mas é basicamente isso, você tem existe telescópio de refração, que é o que funciona com lentes, né? Então ele tem um conjunto de duas lentes, na verdade, na objetiva. Duas porque uma faz uma melhoriazinha aí na imagem, né? Por causa de aberração cromática. E depois tem a ocular, né? Que, que fica numa cremalheira, ele é deslocável, né? Ajustável a posição. E tem não sei se dá para ver, uma lunetinha pequena em cima aí que é a letra F nessa simbologia aí, que na verdade serve para você localizar um astro pequeno, que quando você está com um aumento, né, de razoável aí no telescópio, às vezes você não acha, né? Você fica procurando a imagem, você só fica vendo escuro e não acha então você tem que usar com essa lunetinha que tem um menor alcance, mas ela é um auxílio para você focalizar, né? É, o astro. É, na verdade, alguns têm na ponta tem um cotovelo ali, né? É uma peça removível, né? Funciona como um espelho só para você não ter que ficar quando o astro está muito alto, né? Que a gente fala o ângulo de altitude é muito grande, próximo aos 90 graus, ele está muito na sua cabeça, vamos dizer assim. Você teria que abaixar, né? Deitar no chão para enxergar o telescópio. Então para essa comodidade existe esse espelhinho aí, um cotovelo que faz um espelho para você olhar é, numa posição mais cômoda. Aí você pode girar também esse cotovelo para ficar mais cômodo ainda. Essa montagem aí, esse tipo de telescópio, a gente fala que é uma montagem alta-azimutal, alto de altitude e azimutal de azimuth, então são os dois ângulos que ele tem, né, de ajuste aí. Existe telescópio também que não é de refração, os telescópios refletores, ele usa espelho refletor, que é o de refração é Galileu que criou, né, o primeiro. E de reflexão é de Newton, né, que foi uma melhoria, eles são melhores, né, com melhores aumentos, etc. O de refração depende muito do diâmetro do objetivo, aqui no meu caso é uma desgraça, né, 60 milímetros na verdade é pouco, então o meu não aumenta muito, a imagem é meio precária, vamos dizer assim. Tenho só 60 milímetros de diâmetro, mas o ideal uns 120 seria razoável já.
E também esse telescópio, como é antigo, ele tem esse tubinho ali onde estão as presas oculares, com diâmetro de 0,965 polegada. O padrão atual é 1,25. Então me atrapalha um pouco quando eu vou comprar acessório, webcam, né, para adaptar para telescópio. Na verdade, eu tenho que dar um jeito aí de resolver a coisa. E mais para frente eu vou mostrar um jeito aí até que eu tive que dar em webcam para ficar legal. Então vamos lá. Bom, aqui como é que funciona o telescópio refrator? Bom, praticamente ele tem uma lente objetiva e uma ocular. Na verdade, no objetivo é um conjuntinho, mas simplificadamente é uma lente objetiva e uma ocular, duas convergentes. Você praticamente supõe que o objeto está bem distante, né, infinito. A objetiva vai fazer uma imagem invertida desse objeto, trazendo para uma região de ampliação da ocular, ou seja, ele traz para dentro de uma região entre o foco e a lente ocular. Entre o foco da ocular e a lente ocular. Ele traz aí para dentro dessa região, ele é amplificado como uma lupa. Então, na verdade, é isso. Primeiro ele aproxima uma imagem, traz a imagem para dentro de uma região onde a outra lente vai amplificar. Então, funciona assim. A imagem, como vocês veem, será invertida, né? Por isso que você tem alguns acessórios que desinvertem, vamos dizer assim, a imagem, que é o eyepiece, por exemplo, e aquele joguinho de espelhos também do cotovelo também acaba invertendo. O aumento, na verdade, você não aumenta o objeto, você faz um aumento angular de forma que você tem uma visão aumentada, né? Na verdade, é um aumento angular. O telescópio aproxima a imagem, não aumenta o tamanho do objeto. Ele não é um microscópio, né? Você não vê um objeto muito maior do que ele é, por exemplo. Você não vai ver a Lua muito maior do que ela é. A Lua é absurdamente grande. Você vai ver a imagem da Lua ampliada. Tomando esse meu telescópio como exemplo, vou mostrar como é que a gente verifica o aumento e os índices de performance, na verdade. É assim, o que ele tem de dados, né, na verdade, a lente objetiva dele é 60 milímetros de diâmetro. O foco nominal é 700 milímetros. Isso tem a ver com o tamanho do tubo, por exemplo, né? E eu tenho algumas combinações de lentes oculares que eu possa usar. Então, por exemplo, eu tenho a lente ocular A, a primeira, com foco 12,5 milímetros. Tem uma lente ocular B, outra opção. Eu tenho uma lente com 4 milímetros de foco. E eu tenho dois outros acessórios aí. Um que é o eyepiece, que faz inversão ele faz uma amplificação de 1,5 vezes, uma vez e meia, e ele faz uma inversão da imagem, né, para corrigir aquele que sai, na verdade é invertido, ele desinverte. E tem o Barlow, né, que tem um aumento de 3 vezes. Ele não inverte esse cara, mas ele tem um aumento maior. O objetivo dele é amplificar mais ainda. Então são dois acessórios. Você pode comprar seu telescópio, não tem, ou nesse caso aqui já veio junto com o kit aí do telescópio. Então eu tenho assim, o aumento pode ser em função da combinação de lentes e acessórios que eu vá fazer. Por exemplo, se eu o aumento, por exemplo, com a lente ocular A, né, que é de 12,5 milímetros, seria só 56 vezes. Com a lente B, 175 vezes. Né? E
Aí usando os acessórios, aí a lente A e mais o eyepiece daria 84, a lente B e o eyepiece daria 262,5 e a lente A com o Barlow 168 vezes e a lente B com o Barlow daria 525 vezes, que é o maior aumento que esse telescópio consegue dar. Esse meu aí, né? Na verdade, você tem outros aí que você vai mais que isso. Só que é o seguinte, a qualidade da imagem também vai caindo. Você aumenta muito a amplificação, mas começa a perder os detalhes, resolução, e aí vai. Então, existem alguns índices de performance, né, que são calculados assim, o aumento útil, né, desse telescópio, no máximo seria 150 vezes. Né? E a razão focal, que tem a ver com luminosidade, é uma equaçãozinha entre o diâmetro da lente e o foco, né, do telescópio, diâmetro da objetiva e o foco, que daria 11,67 nesse caso. Né? E poder separador de resolução 2, magnitude limite, brilho 11. Então, quer dizer, esses índices, esses valores aí, que na verdade são resultados de alguns cálculos, eles dão uma ideia de boa performance ou ruim performance do telescópio. Né? Então você vê que o aumento assim bom de visão aí desse telescópio, apesar de que ele chegue no 525, seria 150 vezes só. Mas assim, quando a gente coloca o webcam, eu consigo ter uma imagem melhor, né? Em alguns casos aí eu consigo. Nós vamos ver algumas imagens da Lua aí com 525 vezes que ficaram boas. Né? Mas é por aí. Eu não vou explicar como calcula tal, para não ir muito a fundo nesse treinamento ou nessa informação inicial aqui. Então aqui eu estou mostrando alguns acessórios, né? O eyepiece desse meu telescópio aqui, que ele tem um aumento de 1,5 vezes, pode ser de 2 vezes, menos vezes, aí você pode comprar no mercado aí, em acessórios ópticos aí, valores de amplificação diferentes. E o Barlow está do lado ali, o Barlow é de 3 vezes. O Barlow, ele, é assim, o telescópio, o aumento do telescópio é a razão focal entre a objetiva e a ocular. E o Barlow, na verdade, ele faz uma extensão da distância focal da objetiva. Então, ele é uma lente divergente, né? Ele emula um aumento do telescópio, do comprimento. Então, ele aumenta a distância focal e aí faz com que o aumento do telescópio seja maior. Ou seja, você pega um aumento normal do telescópio de 100 e poucas vezes e multiplica por 3, aí vai lá nos 500 e pouco. Bom, dos 150 vezes 3 vezes 5, 400 e pouco, aí vai. Então, esse número de vezes aí, ele é multiplicado pelo aumento do telescópio normal, sem o acessório. Praticamente assim que funciona. E a webcam para telescópio, existem essas daí, por exemplo, são baratinhas, tal, você acha aí no Mercado Livre, algumas lojinhas. Normalmente são importadas, mas não é de alto custo. Essas já são para o telescópio, ou você pode pegar um webcam, até das mais antigas é mais fácil ainda, e usar um adaptador que vende também aí, e usar como webcam para telescópio. Eu tenho uma desse tipo aí, comprei um adaptador. Você tem que tirar só a lentezinha que fica na frente da webcam comum. Você tem que deixar o chip exposto. Ou seja, não vai ter lente, a lente que é uma rosqueada normalmente nessas webcams antigas, você tem que tirar para fazer essa adaptação. Bom, aí o kit de astronomia é mais ou menos essa bagunça aí. Você tem que ter um telescópio, você tem que levar um telescópio, mais uns acessórios, que é o eyepiece, o Barlow, etc., as lentes. Uma bússola para você achar o norte, se é um lugar que você nunca foi ainda.
achar as coordenadas geográficas. Um celular com software de mapa celeste é muito bom, né? O notebook com software de controle de webcam e um banquinho, né? Pra você poder sentar, porque isso aqui é de matar qualquer um com dor nas costas. Existem alguns softwares para astrofotografia, né? Astrofotografia é uma ciência nova, gente. É fantástico, tem um monte de tecnologia agregada e o negócio vem evoluindo com webcams mais sofisticadas, com softwares, e aí vai. Tem dois softwares mais comumente usados, são gratuitos. SharpCap, que é o que faz controle da webcam, são cheios de recursos esses softwares. E o Registax, que é mais usado para edição de imagem, fazer empilhamento, que é um termo de tratamento de imagem aí. E essa telinha de baixo aí está meio embaçada, mas é uma imagem do SharpCap, né? Essas imagens que eu vou apresentar mais para frente não são editadas, é só diretamente com o SharpCap. Então agora eu vou apresentar algumas imagens aí, né, colhidas aí só usando o SharpCap, por exemplo, e esse telescópio antigo e uma webcam com adaptação que mais para frente eu mostro lá como é que foi feito. Então aí está a imagem da Lua. Esse aumento aí está na casa dos 520 vezes, na verdade. Essa aqui é outra imagem da Lua. Observe que na região da penumbra é que você consegue ver melhor as crateras, né? Mais imagens da Lua. Aqui até que saíram boas algumas crateras aqui. Um problema de astrofotografia é isso, na verdade o movimento se torna rápido, né? Quando você está com um zoom muito alto, na verdade a rotação da Terra se torna um negócio muito rápido, né? Então a imagem vai se mexendo. Então fotografar nem sempre é legal, é fácil, e então filmar é muito interessante. Aí você vê inclusive a velocidade da coisa aí. Agora um videozinho de Saturno, né? Saturno, como é o único planeta aqui no sistema solar que tem anel, acaba se tornando uma coisa maravilhosa de se ver, né? É muito gratificante. A primeira vez que você vê o Saturno num telescópiozinho, você fala, oh, agora valeu a pena investir nisso ou brincar com isso. Então tá aí a imagem. Mais uma imagem de Saturno aí. Agora a imagem de Júpiter. Júpiter, com o meu telescópio, não dá muita resolução, né? Na verdade, as faixas você vê bem levemente aí, as faixinhas aí apresentadas nessas imagens. Com telescópios melhores você consegue ver bem melhor isso aí. E também a turma pega essa imagem, dá tratamento de imagem e consegue fazer um negócio bem melhor. Mas eu estou com a imagem original sem tratamento. Aqui é um videozinho de Júpiter, observa a velocidade, né? Por isso que é difícil também fotografar bem. E outra, você tem que seguir o astro, né? Que ele passa rápido, você tem que refocalizar e ajustar o telescópio. Existem telescópios tops, né? Que são automatizados. Ele anda junto, ele é motorizado e ele rastreia, ele anda automaticamente junto com o astro. Só para ter uma ideia. Esse é outro vídeo quase igual ao anterior. Essa aqui é uma imagem de Vênus, né? Um videozinho. Vênus ainda tem muita luminosidade, preciso tentar reduzir mais ainda, já fui ao mínimo de redução, mas
preciso dar um tratamento aí para tentar tirar um pouco do excesso de exposição e tal. E, na verdade, Vênus e Júpiter são é, massas gasosas, né, na verdade. Principalmente Vênus você não consegue ver detalhes, né? Ele é um planeta de gás, vamos dizer assim. Então, não tem muito o que ver, na verdade, também. Aqui é um vídeo de uma conjunção Vênus e Marte, né? Acho que a olho nu você praticamente não vê a separação dos dois. Eu peguei, foi às pressas isso aqui. Eu peguei, já estava nos últimos momentos de conseguir ver, na verdade, porque já estava caindo na linha do horizonte. Então a imagem ficou meio atrapalhada aí, porque não deu para melhorar muito, mas você vê é, Marte vermelhinho ali, bem do lado de Vênus, né? Agora eu vou apresentar alguns adendos aí nessa história, algumas coisas que eu andei fazendo. Uma delas é mapear aqui o campo de visão das janelas que eu tenho no meu AP. Ou seja, que visão eu consigo ter do céu? Para que isso? Para cruzar com aquele software do Estelário, né? E saber se eu, por exemplo, tem um astro numa certa posição lá que aquele softwarezinho vai me dizer, e será que eu consigo ver de algum lugar aquele caso? Então eu mapeei o lugar geométrico, vamos dizer assim, das janelas daquele caso onde eu tenho visão, né? Então isso aqui na verdade é exatamente as zonas que estão pintadas aí, são as que eu tenho visão. Então tem lá o amarelinho, por exemplo, é visível da minha varanda, né? Então eu sei o azimuth que eu consigo ver da minha varanda e mais ou menos a altitude, né, que são visíveis. E aí tem o laranjinha aí, é visível da varanda e do quarto com janela para leste. Tá? É, e a janela, as cinzas são só da janela para leste, né? Que é a melhor, né? Na verdade, a região do leste para mim é muito legal de ver. É, a lavanda, visível da lavanda, da janela da lavanderia do quarto com janela para leste, por exemplo, que é aquele mais rosinha aí. E o branco, na verdade, que não está colorido, é a região não visível. E é não visível porque não dá ângulo ou porque eu tenho obstáculos aí. Então. Tem a marquise do prédio que atrapalha um pouco aqui na varanda. Tem alguns obstáculos. Então, aí vai. Aí é para me facilitar saber também quando eu vou conseguir ver um astro, porque naquele software lá ele vai me dar uma data que eu quiser, não sei o que lá, a posição dos astros. Então pode ser que um dia eu consiga ver. E aí eu posso me programar com isso aqui. Outra coisa que eu fiz aqui, agora a sessão gambiarra, vamos dizer assim, o meu telescópio não tem indicador de ângulo né, de giros, então eu acabei criando algumas coisas aí. Então, os medidores de ângulo de altitude e azimuth. Altitude eu usei um negócio chamado inclinômetro, fiz uma adaptação, né? Então ele tá é o alt aí, né, de altitude, essa figurinha. E o de azimuth eu fiz um disco giratório aqui na base do topo do tripé. Esse de azimuth, medidor de azimuth aí, na verdade, foi uma mistura de coisas aqui, um transferidor, né? Tem que tirar o miolo dele aí, com uma embalagem de CD, naquelas redondinhas, né? Com papel branco, na verdade, para fazer de fundo, e na verdade virou uma escala, né? O transferidor é uma escala angular e a base da embalagem de CD virou a base desse medidor. E tem um ponteirinho aqui, pretinho aqui, que indica o ângulo que está vigente aí da posição do telescópio. Aqui já é uma adaptação que eu tive que fazer
webcam para telescópio de 1,25 polegada para o telescópio 0,965 polegada, que é o meu. Então eu tive que trocar, na verdade, a tampinha, né, do, da webcam. E aí eu improvisei aí um pedaço de cano, um nippler, na verdade. Fiz uma. Aproveitei o chip só, na verdade, né? E a caixinha, a base da caixa, que é essa parte branca. Então, na verdade, eu tive que fazer um nipplerzinho, acertar o diâmetro, colar numa plaquinha, né? É, que tive que gerar de plástico com pouca espessura para tentar diminuir o máximo a distância entre o chip e o tubo da, do Barlow, na verdade, que está aqui, né? Então, quanto menor essa distância, essa espessura, melhor o meu aumento. Por isso que eu tive que fazer essa adaptação toda aí. E também por causa do diâmetro desse tubinho, que tinha que ser ideal é 0,965. Existem adaptadores de 1.25 para 0,965, só que ele consome distância, né? O adaptador ele, ele gera uma certa distância. E para usar com o Barlow não dá certo. O foco não conseguiria focar. Então eu tive que improvisar uma aí desse jeito para manter uma distância pequena, uma espessura mínima, e conseguir utilizar a amplificação que o Barlow produz, né? Aí eu consigo chegar naquelas 525 vezes desse telescópio, utilizando o webcam. Bom, pessoal, obrigado. Tá aí o meu contato e espero que tenha dado um overview para vocês de astronomia aí, que é um negócio que virou um hobby para mim, somente nessa pandemia que não tinha o que fazer e não dá para sair de casa, então acabou virando uma certa atividade aqui. Até mais, obrigado, até logo.